Olá pessoal, essa é a nossa 20ª aula da disciplina Circuitos de Radiofrequência. Na aula de hoje os tópicos que nós vamos abordar estão relacionados com amplificadores de microondas, que é o tema do capítulo 12 do livro do Poser. Em particular aqui, o que a gente vai discutir vai estar entre as páginas 558 e 562 do livro do Poser, Engenharia de Microondas. Então basicamente, depois de fazer uma introdução aqui e falar um pouquinho sobre amplificadores de microondas e o escopo do que a gente vai tratar, a gente vai definir os diferentes tipos de ganho desses amplificadores aqui que podem ser considerados em função dos parâmetros S agora. Então, sob a luz dos parâmetros de espalhamento aí, tá? A gente vai falar dos ganhos, definir formalmente as equações para os 3 tipos de ganhos que são úteis e são utilizados na área. Então, pessoal, amplificação de sinais é uma função das mais prevalentes em sistemas de radiofrequência e microondas, né? Dá pra gente imaginar por quê, né? Por exemplo, em um transmissor, um sinal com um determinado nível de tensão precisa ser amplificado em ordens de grandeza aí, até chegar na antena transmissora, tá? Para que uma potência significativa seja transmitida e os receptores aí, as antenas receptoras, possam detectar algo. Da mesma forma, né? Você imagina que o sinal chegando numa antena receptora, ele vai chegar com uma potência bem atenuada, certo? E daí ele, né, para esse sinal ser tratado e tal, ele precisa também no receptor ser amplificado aí, né, muitas vezes em várias ordens de grandeza. Então é comum você ter vários estágios de amplificação, inclusive. Historicamente, os primeiros amplificadores eram valvulados, né, só que a gente sabe que desde a década de 70 aí, você tem avanços de microeletrônica, né, que hoje em dia já está chegando a escala nanométrica, os dispositivos aí. Então, a maioria dos amplificadores e outros dispositivos ativos, tá, passaram a usar semicondutores como silício, arseneto de galho, etc. e tal, para fazer amplificadores, né, transistorizados e tal. Então você tem, né, TBJ, transistor bipolar de junção clássico, são bastante utilizados, transistor de efeito de campo do tipo MOS, né, metal óxido semicondutor, e além disso, tá, nessa área aqui você tem MESFETs, né, metal semicondutor, outros transistores baseados em heteroestruturas, principalmente em tecnologia aqui de semicondutores compostos como o arseneto de galho. Dá pra gente citar o HENT, né, que é um transistor, é um FET de alta mobilidade de elétrons, e, por exemplo, também o HBT, tá? Que é um transistor bipolar de heteroestrutura, ambos utilizando heteroestruturas. O que é isso, né? Isso aqui é basicamente, imagina que quando você está fazendo transistores, aí a gente está estudando em eletrônica, você tem semicondutores dopados com dopantes diferentes, né, tipo P e tipo N, para construir aí transistor bipolar, transistor FET também. Esses transistores baseados em heteroestrutura, além de utilizar materiais com dopantes distintos, P e N, eles utilizam materiais distintos. Então você pode ter, por exemplo, arseneto de galho, né, numa heteroestrutura com arseneto de galho e alumínio, formando várias camadas para definir um dado dispositivo, que vai ser um transistor. Então você tem, né, semicondutores ou ligas de semicondutores distintas no mesmo dispositivo. Basicamente, isso é feito para você obter maiores velocidades ou maiores frequências de operação dos dispositivos. Então, a utilização dessas heteroestruturas permitem com que os transistores operem até frequências mais altas. Eles operem com velocidades maiores, certo? Operando aí até frequências de dezenas, centenas de gigahertz. Então essas heteroestruturas, né, que utilizam essas ligas de semicondutores diferentes, normalmente dispositivos com múltiplas camadas e tal, vão servir para isso. Mas são, no fundo, variações, né, do FET e do TBJ que a gente estuda quando a gente está vendo eletrônica. Tá? Só variações desses dispositivos um pouco mais complexos. Tá? Bom, então nós vamos tratar aqui dos amplificadores, tá, como rede de 2 portas. Então, do ponto de vista do que a gente vai tratar aqui, tá? Eles vão ser encarados como rede de 2 portas representadas pelos seus parâmetros S. Se tem 2 portas, tá? Então imagina que esse aqui é o amplificador, tem porta 1 e porta 2, né? Você vai ter o S11, S12, S21 e S22, certo? Só para a gente poder visualizar melhor como é que isso aqui corresponderia na prática, né? Imagina que você tem aqui uma ilustração bem simplificada, tá? Lógico, de um transistor na configuração emissor comum, tá? NPN, né? Você poderia aqui, você vai considerar na verdade, né, a entrada
por exemplo, nesse caso aqui, entre a base e o emissor e a saída, então isso aqui seria a porta 1, né? O emissor é comum, isso que significa o emissor ser comum, não é isso? Ele é comum a saída e a entrada, né? E a entrada, porta 2, a gente vai pegar, né, entre o coletor, então o coletor e o emissor, né? Aqui você tem a base. Então você tem a porta 2 aqui, tá? Então, aqui você tem a carga aqui no coletor, etc e tal, tá? Então imagina que a gente tá... Você pode ter estágios de amplificação mais complexos e tal, né? Mas, no fundo, você sempre pode encarar dessa forma aqui. Então a gente vai olhar para o amplificador aqui como uma, vamos dizer assim, como uma caixa preta e tratar dele através dos seus parâmetros S. De fato, tá, observem aí que vários transistores que operam em altas frequências e são utilizados para aplicações de radiofrequência e microondas, é comum no datasheet desses dispositivos estarem listados os parâmetros S medidos, né? S1, S12, S21 e S22, inclusive em função da frequência. Tá? Às vezes você tem tabelas aí desses 4 parâmetros para várias frequências dentro de uma faixa, né? Vamos dizer de 1 até 10 GHz. Então nos datasheets você tem esses parâmetros. Então a gente vai tratar desse ponto de vista aqui, tudo bem? E nesse sentido, tá? Existem 3 diferentes expressões para ganho, né? Ganhos de tipo diferentes, como a gente vai ver a seguir, tá? E eles são todos expressos em termos desses parâmetros, S1, S12, S21 e S22. Então essa é uma figura do livro, tudo bem? Que ilustra aqui o amplificador como uma rede de 2 portas, de novo a porta 1 aqui na entrada, a porta 2 aqui na direita na saída, com uma fonte e uma carga, tá? Carga ZL, a fonte, a gente poderia escrever aqui, né? Amplitude VS, tá? Com impedância interna ZS, e daí você vê, o amplificador vai ser tratado aqui através da sua matriz de espalhamento, seus parâmetros S, e tudo referenciado, como a gente falou aqui, né, é uma impedância característica Z0, como a gente já comentou, né, que se deveria fazer para uma rede de 2 portas, tá? Então quando for calcular os coeficientes de reflexão, referenciado a uma impedância característica Z0, né, tipicamente 50 ohms, etc e tal, tá? E aí você vai ter na entrada aqui uma potência, né, que foi provida pela fonte, mas uma parte dela é acoplado, né, você pode ter reflexão nessa interface, então uma parte dela é acoplada à entrada do amplificador, tá? E você tem uma potência PL aqui, então PIN é isso que eu acabei de falar, PL é a potência que é acoplada, né, à carga, tá? Transferida para a carga, né? L é de load, tudo bem? Além disso, uma rede de 2 portas, né, V1+, né, amplitude da onda de tensão entrando na porta 1, V1-, a amplitude da onda de tensão que sai da porta 1, eventualmente, né, que é refletida pela porta 1, ou que sendo acoplada na porta 2 vai para a porta 1, tá? Mesma coisa para a porta 2, V2+, parâmetros S definido da forma como a gente já está acostumado a trabalhar, tá? V2+, amplitude da onda de tensão entrando na porta de saída, e V2- saindo dessa mesma porta. Está representado nessa figura. Além disso, tá? Além de todas essas coisas que eu estou refrescando a nossa memória aqui, né, com relação a parâmetros S, você tem nessa figura 4 coeficientes de reflexão que vão ser bastante importantes aqui na hora de definir os diferentes tipos de ganho. 2 deles são o ganho de entrada, esse daqui, né, gama in, e gama out, tá? É o coeficiente de reflexão referenciado à impedância característica Z0 na entrada e na saída, olhando para o amplificador. Olhando para a rede de 2 portas, né, para a porta 1 o gama in, para a porta 2 o gama out, respectivamente. Além disso, vamos colocar aqui, você tem o gama S, que é o coeficiente de reflexão, olhando para a fonte, né, source, S, gama S, e o coeficiente de reflexão olhando para a carga. Imagina que se você tiver uma onda aqui incidente nessa interface aqui em direção à carga, parte vai ser refletida, né, e a razão entre essa amplitude refletida aqui pela carga e a amplitude incidente é o gama L, tá? Como a gente está acostumado. A mesma coisa aqui na interface do gerador, né? Imagina que você tem alguma onda que por alguma razão voltou aqui e está se propagando em direção ao gerador, tá? A carga do gerador vai, né, se ela não estiver casada com a carga de referência aqui, ela vai ser responsável por refletir parte dessa tensão, né? E a razão entre a amplitude da tensão refletida e incidente, da mesma forma, só que agora pela fonte, é o gama S. Tá claro o que é isso, né? Gama in e gama out, você olha para
para as impedâncias de entrada, né, e de saída, né, ou da porta 1 e da porta 2 aqui como a carga, então elas vão refletir a onda, e para o gama S e para o gama L, né, respectivamente, a impedância interna da fonte e a impedância da carga vão refletir essas ondas. Então essas são as definições aí desses 4 coeficientes de reflexão que vão ser importantes para a gente. Então, pessoal, vamos inicialmente definir os 3 tipos de ganho, tá? Depois nós vamos derivar ou obter expressões para esses 3 tipos de ganho. Então o primeiro deles é simplesmente o ganho de potência. Tá? O ganho de potência, que é definido, né, como a potência dissipada pela carga. Então é a razão entre a potência dissipada pela carga, PL, né, carga load, e a potência entregue à rede, né, a potência que entra na rede. Esse ganho não depende da impedância da fonte, tá? Então potência é a potência que está efetivamente aqui entrando na entrada do dispositivo, não depende do valor da impedância interna da fonte, embora em alguns dispositivos essa impedância interna pode influenciar no dispositivo, na operação do dispositivo em si, tá? Mas é definido dessa forma aqui. Então esse é o ganho de potência, potência dissipada na carga pela potência que entra na rede. O ganho de potência disponível, GA, né, o A é de available, ganho disponível, é a potência é a razão entre a potência disponibilizada pela rede, tá? Então PAV é available e o N é de network, então disponibilizada pela rede, tá? A V é de available e N é de network. É a razão entre essa potência disponibilizada pela rede e a potência disponibilizada pela fonte, máximas, tá? Essas duas potências, né, que vão ser as potências disponibilizadas pela rede aqui na saída da rede e a potência pela fonte, significam as máximas potências que são disponibilizadas na saída da rede de 2 portas aqui e na saída da fonte, tá? Então esses que são as 2 potências que estão entrando aqui, tudo bem? E isso vai acontecer na condição de casamento conjugado aqui na fonte, né? Quando o coeficiente de reflexão da fonte for o conjugado do coeficiente de reflexão na entrada, ou de maneira equivalente a impedância interna da fonte for o conjugado da impedância de entrada aqui, na impedância de entrada, e, né, na saída quando a impedância da carga for o complexo conjugado da impedância de saída, tá? Aí você vai ter casamento conjugado, né? Conjugado, tá? Não confundir com casamento de impedância nas 2 pontas, e você vai ter a máxima potência transferida aqui, a potência disponível é essa daqui, tá? Então aqui assume esse casamento conjugado tanto na fonte quanto com a carga, como eu acabei de falar. Então ele depende de ZS para ver casamento conjugado, mas não de ZL. Ok. Por fim, o terceiro tipo de ganho é o ganho de potência transferível, tá? GT, transferível. Então, é a potência, né, a razão entre a potência dissipada na carga aqui, tá? Não necessariamente na condição de casamento conjugado na saída, mas a potência que de fato é dissipada na carga quando você tem o valor da carga correto aqui, o valor de fato, né? E a razão entre isso, a potência dissipada pela carga e a potência disponibilizada pela fonte. Essa sim, tá, que está no denominador, potência máxima que a fonte vai disponibilizar quando você tiver casamento conjugado na entrada, ZS conjugado de ZI. Então depende tanto de ZL quanto de ZS. Os 3 tipos de ganho diferem na forma em que a rede está casada com a fonte e com a carga, como a gente viu. Se houver casamento conjugado nas 2 pontas, tanto na ponta da fonte quanto na da carga, o ganho é maximizado e você vai ter que o ganho disponível, que é justamente definido sob essas condições, vai ser igual aos outros 2 ganhos, transferível e o ganho de potência usual. Então, para obter as expressões para cada tipo de ganho, vamos inicialmente notar aqui o coeficiente de reflexão na carga, como a gente já está acostumado, é ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Tá? É como se a gente está referenciando isso tudo a uma impedância característica Z0. Então, como se na interface entre a saída do dispositivo e a carga, você tivesse uma linha de transmissão com impedância Z0, que de fato em muitas situações você pode ter, tá? E daí nessa condição, como a gente já viu, o coeficiente de reflexão na carga vai ser isso, ZL menos Z0, né? Impedância da carga menos impedância característica da linha de transmissão, sobre ZL mais Z0. A mesma coisa na ponta do gerador. Se você tivesse uma linha de transmissão com impedância característica Z0 aqui, e aqui para a esquerda você tivesse o gerador com a sua impedância interna, ZS, a impedância que estaria sendo enxergada olhando aqui para a fonte, né? Ela vai ser, de novo, a impedância da fonte menos Z0 sobre a impedância da fonte mais Z0. Tá?
Vamos dizer 0 é a impedância de referência para a rede de 2 portas. Daí nós podemos partir da matriz de espalhamento para a rede de 2 portas. Tá? Como a gente viu aí, né? O amplificador vai ser tratado aí como uma rede de 2 portas, porta 1 e porta 2. Você tem a matriz S dele, né? A gente pode escrever a equação matricial aqui relacionando as ondas saindo com as ondas entrando nas 2 portas. Então, da matriz de espalhamento da rede de 2 portas, nós temos essas 2 equações que são obtidas direto da equação matricial. V1 menos, V2 menos aqui, o vetor vai ser igual a matriz S vezes o vetor que contém as amplitudes de onda de tensão entrando em cada porta. Então, V1 mais e V2 mais. Então, da primeira equação, você tem que V1 menos vai ser igual a S1 vezes V1 mais S12 vezes V2 mais, tá? Essa equação aqui. E a segunda linha aqui, né, vai corresponder a V2 menos igual S21 vezes V1 mais S22 vezes V2 mais. Ok. Agora, note que a potência entrando na porta 2, V2 mais, coincide com a potência refletida pela carga, tal que V2 mais é igual a gama L vezes V2 menos. O que está sendo dito aqui, né? Vamos voltar para a figura e olhar. Se você tem V2 menos aqui saindo da porta 2, da porta de saída, essa onda de tensão com essa amplitude aqui vai estar incidindo na carga e vai ser refletida pela carga, gerando V2 mais. Porque é mais do ponto de vista da porta 2 aqui, está entrando na porta 2, mas seria potência refletida. Então é como se essa, quer dizer, de fato, né? Essa onda de tensão com amplitude V2 menos está incidindo na carga e V2 mais vai ser refletido. Então o coeficiente de reflexão a gente sabe que é a amplitude da onda refletida pela amplitude da onda incidente, a razão da amplitude da onda refletida pela amplitude da onda incidente, que nesse caso aqui vai ser V2 mais por V2 menos. Se a gente passar o V2 menos, você vê que V2 mais é igual a gama L vezes V2 menos. Ah, faz sentido isso aqui? Então é isso daqui. Substituindo nas expressões para V1 menos aqui em cima e para V2 menos a segunda, nós obtemos isso daqui. Tá? Basicamente o que foi feito aqui foi se substituir V2 mais aqui e aqui por gama L vezes V2 menos. Então você vai ter aqui, né, nessa equação de cima, o segundo termo do lado direito vai se tornar S12 que permaneceu lá, e o V2 mais foi substituído por gama L vezes V2 menos, de acordo com essa equação. A mesma coisa aqui na segunda equação, você tem o S22 que permaneceu lá e o V2 mais foi substituído pela mesma coisa, gama L vezes V2 menos. Então isso resulta nesse par de equações aqui que a gente está chamando de 1 e de 2, perfeito? Então, continuando a nossa dedução, a equação 2 permite escrever isso daqui. Eu vou reproduzir a equação 2 em azul aqui, V2 menos igual a S21 vezes V1 mais S22 vezes gama L vezes V2 menos. Se a gente passar esse segundo termo do lado direito aqui, que contém V2 menos, para a esquerda, você vai ter V2 menos, que é comum, né? A gente pode colocar em evidência, vezes 1, por causa desse termo aqui, menos S22 vezes gama L, né? Que aparece aqui S22 vezes gama L, a gente passou para o lado esquerdo de novo, tá? E daí isso daqui, né? Tendo passado esse termo aqui para a esquerda, vai ser igual ao termo que restou, S21 vezes V1 Tudo bem? Daí, por fim, a gente, para isolar o V2 menos, pode passar esse termo entre parênteses dividindo e a gente obtém, tá? V2 menos aqui igual S21 vezes V1 dividido pelo termo entre parênteses. Então, né, dividido por 1 menos S22 vezes gama L. Ok, então nós isolamos V2 menos e ele está aqui, tá? Substituindo esse V2 menos aqui, né, que é igual a esse termo, na equação 1, bom, a equação 1 eu reproduzi em verde aqui, né, V1 menos igual a S1 vezes V1 mais S12 vezes gama L vezes V2 menos. A gente vai pegar esse V2 menos que a gente acabou de isolar e substituir nesse lugar aqui, tudo bem? Aí você vai ter o seguinte, V1 menos, tá, da equação 1 agora, dividido por V1 então a gente já, né, o V1 aparece aqui e também aqui, quando a gente fizer a substituição ele vai aparecer multiplicando aqui, a gente pode passar dividindo e ele aparece no denominador aqui debaixo do V1 tá? V1 sobre V1 vai ser igual a S1 que restou aqui, né, de novo o V1 a gente passou dividindo, mais S12 vezes gama L, tá? Esse termo e esse termo aqui, vezes, né, a gente substitui esse V2 menos por isso que está aqui,
vezes S21, aparece aqui, então está tudo ok, dividido pelo termo entre parênteses, 1 menos S22 vezes gama L. Tá? Aqui está aparecendo reproduzido aqui. Então, ok, né? V1 menos sobre V1 mais. Só que isso é o coeficiente de reflexão na entrada, né? Imagina que você está aqui, eu vou desenhar aqui, né? Você tem a rede de duas portas, que corresponde ao amplificador. Vamos olhar só para a porta 1, tá? Então, matriz S, né, da rede de duas portas. De novo, né? Vamos lembrar aqui, né? O V1 mais é a amplitude da onda de tensão entrando na porta 1 e o V1 menos é a amplitude da onda de tensão saindo. V1 menos. Ok, coeficiente de reflexão, olhando para essa entrada aqui como uma carga, né? Gama in na entrada da porta 1, então gama in vai ser igual V1 menos sobre V1 mais. Tudo bem? V1 menos sobre V1 mais, como a gente acabou de calcular, que vai dar essa expressão. Então isso aqui é o gama in. Tá? A gente acabou de calcular o gama in porque ele é essa razão aqui. V1 menos sobre V1 mais. Ok, né? Que coincide com o coeficiente de reflexão na entrada. É isso que foi escrito aqui na equação, olhando para a rede de duas portas, né, do ponto de vista da porta 1 aqui, tá? Que é o gama in. Gama in, né, a gente pode substituir isso daqui, né, como se você tivesse como uma linha de transmissão aqui, né, com impedância característica Z0, olhando para a porta 1 da rede de duas portas como uma carga, e daí você vai ter uma impedância de entrada aqui, né, Zin, tá? Então vai ser Zin menos Z0 sobre Zin mais Z0, esse gama in aqui, né? Essa é a definição do gama in, que, porque vai ser útil mais tarde, tá? A gente pode nessa expressão isolar o Zin e vai resultar nisso aqui, Zin igual a Z0 vezes gama in mais 1 sobre gama in menos 1. Tá? Mas o importante no fundo aqui é que nós obtivemos, em função dos parâmetros S do coeficiente de reflexão na carga, uma expressão para o gama in, tá? Que nós vamos usar mais tarde. Então esse é o gama in. Agora a gente pode fazer algo absolutamente análogo, só que para calcular gama out, né? A gente calculou gama in, uma expressão para gama in, agora a gente vai calcular uma expressão para gama out, mas é tudo similar. Então, partindo novamente do par de equações para matriz correspondente à equação matricial da matriz de espalhamento, tá? Que são essas duas mesmas equações que nós partimos aqui, tá? Que vem dessa equação matricial, definição de matriz de espalhamento, ok? A gente tem isso aqui, a gente pode fazer uma substituição se a gente notar que a potência entrando na porta 1, V1+, coincide com a potência refletida pela fonte. O que está querendo dizer aqui? Né? Algo absolutamente similar ao que acontecia na carga lá. Se V1- é a amplitude da onda de tensão saindo da porta 1, ela vai estar se propagando em direção à fonte, vai enxergar essa impedância interna da fonte e ser refletida por ela, e você vai ter uma componente refletida que vai ter amplitude V1+. Coeficiente de reflexão γS, olhando para a fonte, é a amplitude da onda refletida pela fonte sobre a amplitude da onda incidente. Então V1+ sobre V1-, vai ser γS. Então se a gente passar o V1- multiplicando, né, você vai ter V1+ igual a γS vezes V1-, tá? É isso que foi feito aqui. Daí a gente pode substituir aqui em cima, onde aparece V1+ aqui, né, substituir por γS vezes V1-. E é isso que foi feito aqui. Você tem as expressões 3 e 4, que é V1- igual S1 vezes, né, no lugar de V1+, γS vezes V1- aqui, mais o termo que já estava lá. Da mesma forma, V2- vai ser S21 vezes, né, no lugar de V1+, γS vezes V1-, que apareceu aqui, mais o segundo termo que também já estava lá. Então nós temos as equações 3 e 4, tá, que a gente vai utilizar para calcular ou para obter uma expressão agora para o gama out. Então as duas expressões estão reproduzidas aqui, a 3 e a 4, ok? Então a equação 3, essa de cima, permite escrever que, né, o que a gente vai fazer aqui? Pegar esse primeiro termo do lado direito, S1 vezes γS vezes V1-, e passar para o lado esquerdo, porque ele tem V1-, dá para colocar em evidência, então vai ficar V1- vezes 1, por causa desse termo, menos S1 vezes γS, por causa desse segundo termo, o V1- foi colocado em evidência, vai ser igual ao termo que restou do lado direito, que é S12 vezes V2+. Ok. Tá? A gente pode passar o termo entre parênteses dividindo e a gente obtém isso aqui e isola o V1-. Depois a gente pode pegar esse mesmo V1-
e substituir na expressão 4, onde ele aparece do lado direito. Tá? Então, nesse lugar aqui, exatamente da mesma forma que foi feito anteriormente, aí você vai obter isso aqui. Tá? Eu vou pular os passos aqui, né? Você vai obter V2- sobre V2+, igual a isso que está aqui. S12 vezes S21 vezes gama S, sobre 1 menos S1 vezes gama S, né? O termo entre parênteses, mais S22. Isso aqui é o gama out. Observem vocês na rede agora, que se você estiver olhando para a porta de saída, para a porta 2, né? Do ponto de vista da carga, olhando para dentro da rede, para a porta 2, tá? A razão V2- sobre V2+, vai ser a razão entre a amplitude da onda refletida, a amplitude de tensão, sobre a amplitude da onda de tensão incidente na porta 2, e isso é o gama out, né, na saída, tá? Que é o coeficiente de reflexão, Z out menos Z0 sobre Z out mais Z0. Tá? A gente pode da mesma forma obter uma expressão aqui para isolar o Z out nessa expressão, que vai ser útil para a gente depois, mas é o coeficiente de reflexão olhando para a porta 2.